Agora nós vamos comparar o UMAP com outros algoritmos de redução de dimensionalidade. Para não ter nenhum tipo de viés no conjunto de dados que a gente está usando ou no tipo de algoritmo, nós vamos importar aqui 6 conjuntos de dados diferentes para tentar comparar os algoritmos nesses 6 conjuntos de dados. Tá? E nós também vamos importar aqui, vamos utilizar, melhor dizendo, 5 algoritmos diferentes. Então, aplicando cada um dos 5 algoritmos nos 6 conjuntos de dados e obtendo a redução de dimensionalidade, nós chegamos aqui nesta figura. Né? Então, nós temos aqui que no conjunto de dados blobs, nós temos para cada coluna aqui corresponde, né, a um algoritmo. Então, nós vemos aqui que alguns têm um comportamento bem diferente dos demais. E nós temos também aqui o tempo de execução de cada um. Então, como o objetivo é separar melhor os conjuntos de dados, vejo que alguns algoritmos aqui não conseguem separar os dados, enquanto outros algoritmos conseguem. Tá? Então, dependendo do tipo de conjunto de dado, como é que eles estão dispostos, né? Então, o algoritmo vai ter uma melhor ou pior performance no desempenho dele. Tá? Como o UMAP e o t-SNE são muito comparados, né? Porque quando o UMAP surgiu, era o t-SNE que era usado para essas tarefas, é normal que a gente compare os dois. Então eu vou comparar só esses dois agora, pelo que a gente viu acima nas figuras, eles tiveram um desempenho parecido. Eu vou comparar só esses dois agora em alguns conjuntos de dados para que nós vejamos a performance deles. Então veja aqui que no MNIST o UMAP consegue separar melhor do que o t-SNE. Para outros conjuntos aqui, né, de dados, a gente vê que eles têm uma performance parecida. Tá? Além da performance em termos de conseguir separar os conjuntos, uma coisa importante também é o tempo de execução do algoritmo, tá? E a acurácia deles. Então, nesse caso aqui, eu peguei essa tabela do artigo original e eu vou olhar para a acurácia de cada algoritmo, variando o K, que é o número de vizinhos mais próximos, né, para 2 conjuntos de dados diferentes. Então, aqui de novo a gente está comparando 5 algoritmos em 2 conjuntos de dados para vários valores de K. Então veja que para K pequeno aqui, né, o t-SNE teve uma acurácia maior e para K a partir de 20 o UMAP já superou. Né, e os dois ganharam dos demais. Tá? Veja que aqui, mesmo quando o UMAP perdeu, não perdeu por muito, ficou próximo. Né? Aqui também nós temos um comportamento parecido, né, nesse outro conjunto de dados aqui. Então nós vemos que a acurácia deles em geral é bem boa. Mas por que então que o UMAP é mais utilizado? Né? Porque ele é muito mais rápido que os demais em geral. Né? Quando você tem um conjunto de dados muito pequeno, o UMAP não necessariamente é o mais rápido, mas conforme a nossa dimensão aumenta muito, né, tanto em número de observações quanto em número de colunas, nós vemos que ele é muito mais rápido que os demais. Então ele tem uma boa performance e é mais rápido. Isso faz com que ele seja mais interessante de ser utilizado. Tá? Aqui onde tem esse risquinho é porque o algoritmo não conseguiu acabar a tarefa em um tempo aceitável e foi interrompido. Então ele tem essa grande vantagem. Tá? Olhando em termos de gráfico também, eu retirei esse gráfico aqui do artigo original, comparando 3 algoritmos e como fica o tempo de processamento deles em relação à dimensão de mergulho. Então esse primeiro gráfico aqui parece mostrar que até 6 os 3 algoritmos têm uma performance igual e depois deles o verde aqui, que é o t-SNE, aumenta muito. Né? Mas se nós dermos o zoom naquele intervalo de 1 até 6, nós podemos perceber que para a dimensão até 3, os 3 algoritmos têm uma performance mais ou menos comparável, mas a partir do 3 o t-SNE tem um aumento muito grande, o que já torna ele desfavorável em relação ao UMAP, que é o azul aqui, que tem um menor tempo, ele praticamente não escala, né? Ele consegue levar o mesmo tempo independente da dimensão de mergulho. E esse outro aqui, o Largevis, ele aumenta, mas aumenta bem pouco. Tá? Então, isso é parte dos motivos que tornam o UMAP tão interessante. Mas é claro, ele não é um algoritmo perfeito. Né? Então aqui eu vou citar algumas desvantagens ou quando não utilizar o UMAP. Tá? Então, primeira coisa a se notar é o seguinte. As dimensões do espaço projetado elas não possuem nenhuma interpretação. Então, se a interpretabilidade é uma coisa muito crucial no projeto, provavelmente você deve usar algum outro algoritmo, como por exemplo o PCA,
em que você consegue ter algum tipo de interpretação em relação a qual é a variável ou covariável ali, né, a componente principal que tem maior variabilidade dos dados. Tá? Outra coisa é que para conjuntos de dados muito pequenos ou dados com muito ruído, o UMAP ele pode não encontrar a estrutura correta da variedade por conta das correlações espúrias que ele vai acabar encontrando. Né? Mas à medida que você aumentar a quantidade de observações, o UMAP deve funcionar melhor. E devido a algumas aproximações que são feitas, né, para garantir a melhor performance computacional do algoritmo, conjuntos de dados com menos de 500 observações, eles devem sofrer um impacto maior, e os resultados do UMAP não são muito confiáveis. Tá? Outra coisa é que, apesar do UMAP levar em conta a estrutura local, tanto a local quanto a global, a maior atenção é dada para a estrutura local, pois é a partir desta que todo o algoritmo se baseia para construir as demais estruturas. Portanto, se o objetivo for a estrutura global dos dados, o UMAP também talvez não seja a melhor escolha. E por último, o UMAP ele usa métricas locais, mas ele se fundamenta na preservação da topologia dos dados. Então, se a métrica original tem que ser preservada, o UMAP também não vai ser a melhor escolha. Tá? E aqui tem algumas referências que eu utilizei para fazer o trabalho.